Queridos, vamos aproveitar o tempo para orar? Então vamos para a palavra. Quero pedir a você que abra a Bíblia no Salmo 51, tá bom? Nós vamos ler do versos 10 a 12. Salmo 51, versos de 10 a 12. Olha, a criançada ficou um silêncio danado aqui, né, gente? É isso porque tinha meia dúzia. Imagina eu na escola com mais de 400. Eu já estou perdendo a audição. Criança é sempre bênção. Criança, na verdade, as pessoas falam que a criança é o futuro da igreja. Não, a criança é o presente da igreja. É agora que nós precisamos. Se não tiver crianças cristãs agora, não teremos adultos cristãos no futuro. Amém? Vamos lá então. Salmo 51, versos de 10 a 12. O texto registra o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Na NVT diz o seguinte, quando nós pegamos o verso 10, a NVT deixa escrito: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Você percebe que existe uma pequena diferença de interpretação, depois eu falo por quê. Agora, eu quero que você saiba que de quinta-feira nós temos um culto participativo, de oração, todo mundo participa. E nós vamos começar agora de uma maneira um pouco diferente. Você vai orar agora por você mesmo, pela igreja, por nós, pelo nosso culto. Por quê? Porque como seres humanos nós somos igual uma esponja. Nós absorvemos de tudo ao longo do dia. Né? Só que diferente de uma esponja, chega um momento em que a nossa mente está tão saturada, o nosso coração está tão saturado, que parece que não cabe mais nada. Então agora eu quero que você realmente ore. Eu quero que você peça: Senhor, Espírito Santo, fala comigo. Leva minha mente cativa ao Senhor, amém? Então vamos começar então, já que é um culto de oração. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, alegres e felizes, porque estamos na Tua casa, Pai. Quero te agradecer pelos visitantes, ó Pai, que saíram, Senhor, nessa quinta-feira úmida, chuvosa, para vir à Tua casa, Pai amado. O que nós te pedimos nessa quinta-feira é: fala conosco, Pai amado, em nome de Jesus. Trata a nossa alma, trata a nossa mente, Espírito Santo. Nós queremos agora repreender, Senhor, todo o espírito de distração, Senhor. Todo o estresse acumulado ao longo dessa quinta-feira, nós repreendemos no nome de Jesus. Que saia todo o ruído da nossa alma, da nossa mente, todo o ruído do nosso coração, Senhor, seja extirpado e que fique apenas, Senhor, o nosso coração para dar a devida atenção à Tua palavra. Pai amado, mais uma vez eu te peço, repreenda toda ação espiritual no nosso meio e nos dá, Senhor, a oportunidade de termos uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema de hoje é um tema bem propício para o momento em que nós estamos vivendo. O tema é pedidos que agradam ao nosso Senhor. Eu vou repetir isso. Pedidos que agradam ao nosso Senhor. Você sabe que um dos sinais de maturação do cristão é quando ele começa a orar pedindo muito mais que venha o reino de Deus sobre o seu coração do que qualquer outra coisa. Faz parte do processo de maturação do cristão orar mais pelo reino, orar mais para que o Senhor possa efetuar a sua vontade, o seu querer e o seu agir na vida das pessoas, na vida dos familiares. É claro que isso não exclui as nossas necessidades. Então a gente tem necessidade. Se eu fizer aqui uma perguntinha básica, quem tem problema, eu acho que nós conseguimos levantar no mínimo 2 mãos, não é isso? Todos nós temos problemas e passamos por situações complicadas. Por isso eu acredito que Deus não nega nenhum de nossos pedidos. Muito pelo contrário. Deus te conhece e sabe o quanto você é limitado. Sabe o quanto você luta para se desvencilhar de algumas questões, de alguns problemas pessoais.
E Deus entende a nossa necessidade de pedir constantemente. Para você ter ideia, eu acordo de manhã e faço várias orações com a Carol. Nós temos o hábito de orar no caminho de casa até o centro de Santo André. Então a gente acorda, coloca as meninas, a gente acorda orando, coloca as meninas no carro. Geralmente eu faço uma parada na casa da sogra, deixo uma ou duas, dependendo do dia da semana, mas a gente vem até o centro. Então eu vou orando pelas meninas, orando pela igreja, orando pela vida de cada um de vocês. Nós mencionamos nome por nome, graças a Deus. A igreja é pequena, então dá tempo da gente começar a mencionar nomes. Isso é muito bom, muito gostoso. Estou vivendo isso pela primeira vez na minha vida. Então a gente consegue mencionar o nome de cada um, pedir a Deus para abençoar. E eu entendo, meus irmãos, que Deus ouve e que Ele compreende a nossa limitação e a nossa necessidade. Só que a Bíblia, olha só que interessante, a Bíblia está repleta de orações que são feitas não só sobre cunhos pessoais, não só quando nós focamos na nossa família, no nosso trabalho, mas em momentos em que alguns homens de Deus se dispuseram a orar para que a vontade de Deus se cumprisse não só na sua vida, mas na vida de todos os familiares. E é tão interessante a gente perceber que grande parte das orações que moveram o sobrenatural foram orações voltadas não para o interior, mas para o exterior. Voltada para que Deus abençoe o próximo, o irmão, a mãe, o filho, o ministério. E eu acho muito interessante, por quê? Porque Deus nos dá a oportunidade de orarmos por nós, ok? Você ora por você? A gente ora demais por nós, né? Mas nós percebemos que o processo de maturação cristã, ele vai acontecendo aos poucos quando nós começamos a orar mais, apresentando a necessidade de outrem. Quando você pega a Bíblia, você vai perceber, é muito interessante isso, que existem momentos específicos em que alguns homens oraram e as orações agradaram demais a Deus. Porque não foram orações voltadas para si mesmo, mas orações voltadas para um processo de intercessão do reino, da vida e do bem-estar do próximo. Quando a gente lê essa oração, a gente vê, porque o Salmo 51 é uma oração de Davi, pedindo perdão pelo seu pecado com relação a Betseba. Mas Davi tem algo que é extremamente interessante. Quando ele ora, ele não ora buscando algo que vai apenas beneficiar a sua alma, a sua mente, o seu coração. Mas ele ora por algo que vai transformar a sua vida. E Deus ama orações que transformam o nosso interior. Então, pensando nisso, pensando que tem orações que Deus permite que nós façamos dada a nossa necessidade, existe um outro prisma da oração que são orações que agradam o coração de Deus. Sabe por quê? Porque são orações que viabilizam a transformação de quem Deus mais ama. Sabe quem é? Coloca a mão no coração. Você. Algumas das orações do Senhor, das orações que nós fazemos, ela toca o coração de Deus de uma maneira mais específica. Sabe por quê? Porque ela viabiliza Deus transformar os nossos corações. E esses pedidos agradam a Deus. Por conta disso, eu quero trabalhar com vocês 3 pedidos que Davi fez e que certamente mudaram a vida de Davi. Transformaram a perspectiva de Davi e, acima de todas as coisas, transformaram Davi de dentro para fora. E eu acho que a gente pode compartilhar. Se Davi foi abençoado, se Davi foi transformado, e se Davi foi chamado homem segundo o coração dele, então é porque ele descobriu o segredo de agradar ao Senhor. E sabe onde está esse segredo? Naquilo que ele desejava para si mesmo. Ele fazia orações que agradavam a Deus. E o primeiro pedido de Davi, sabe qual é? Davi pede um coração puro. Dá uma olhadinha aí em verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E por que eu sei que essa oração agradou a Deus? Porque nós vivemos num mundo, queridos, onde a expertise, onde enganar o outro é algo mais comum de se ver.
Com certeza você deve ter um know-how, uma experiência no seu trabalho. Você percebe quando as pessoas tentam puxar o tapete uma das outras. Você percebe, né, principalmente nessa questão de cargos, né, de empresa, como é muito difícil, né? Às vezes você está trabalhando, está fazendo tudo certinho, tem um outro que ele está burlando os relatórios, sabe por quê? Porque ele quer o teu lugar, ele quer a tua vaga, ele quer o teu emprego. E a gente começa a pensar, meu Deus do céu, no mundo em que Davi vivia, na situação em que ele vivia, ele pediu a Deus um coração puro. É claro, ninguém quer ser bobo, ninguém quer ser passado para trás. Mas Davi vivia em um mundo bem pior do que o nosso, sabe por quê? Porque ainda não havia, fora a palavra de Deus, ainda não havia um conceito ético social. E todas as vezes que Davi tinha que enfrentar alguns problemas, o problema ou levava ele à vida ou à morte. Diferente de nós, quando aquilo que nós enfrentamos no trabalho, se as coisas derem errado, nós somos mandados embora, mas nós continuamos vivos. O mundo de Davi era cruel. O mundo da Idade Média era terrível. Portanto, o que acontece? Olha que interessante. Mesmo Davi poderia ter pedido outras coisas, como ele pede outros salmos. Mas diante do pecado, diante da falha dele, Davi fala: Senhor, eu preciso de algo que eu tinha antes e que eu sei que o Senhor se agrada. Eu preciso de um coração puro. E até parece contraditório, né? Num mundo onde, se a pessoa perder o reino, ele não perde só o reino, ele perde a vida. No mundo onde, se a pessoa perder uma batalha, ele não perde só a batalha, geralmente ele é levado como escravo. Quer dizer, no mundo onde todas as coisas militam contra um coração puro, é justamente um coração puro que Davi pede. E isso nos inspira, por quê? Porque se ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, vivendo em uma sociedade onde vida ou morte era algo comum, onde pessoas matavam pessoas, traíam pessoas, roubavam reinos, onde as coisas eram extremamente brutais, Davi pede um coração puro e é abençoado por Deus. Nós também podemos fazer o mesmo pedido hoje, porque eu sei que vai agradar a Deus. Porque às vezes a gente pensa, né, quando você dá uma olhada nesse mundo, com um olhar um pouco mais holístico, um pouco mais geral, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou sobreviver nesse mundo? Dependendo do lugar, você fala, meu Deus do céu, aqui onde eu estou, é cobra matando cobra. Às vezes eu estou na escola e falo, meu Deus do céu, o ambiente é terrível de escola. Porque lá é o seguinte, gente, é professor tentando roubar cargo de coordenação tentando prejudicar a professora. Eu falo, meu Deus do céu, olha como as coisas acontecem. E às vezes a gente fica até preocupado de não ser passado para trás. A gente fica até preocupado de não ser enganado. A gente fala, Senhor, mas será que dentro desse mundo tão cruel, tão brutal, será que eu vou conseguir sobreviver? Olha que interessante. Davi sabe que um coração puro agrada a Deus. Então, em vez dele pedir, Senhor, olha que interessante, me dá a mesma expertise que essas pessoas. Me ajuda a ser tão malicioso quanto essas pessoas para não ser passado para trás. Olha o pedido de Davi. Senhor, me dá um coração puro. Purifica o meu coração. Que o Senhor possa depurar a minha mente, a minha alma. Sabe, meus irmãos, nós somos completamente influenciados por tudo que está aí fora. E na grande maioria das vezes, nós somos motivados até a tomar partido dessas pessoas. Ah, está todo mundo enganando? Engana também. Está todo mundo adulterando o documento? Então adultera o documento também. Imagina. Está todo mundo roubando um pouquinho da carga? Ah, pega um pouquinho da carga também. Ah, está todo mundo falando mal de fulano? Ah, fala mal também. Davi vai na contramão. E ele vai tão na contramão, mas tão na contramão que nós entendemos que o pedido de Davi é genuíno. Sabe por que nós sabemos que o pedido de Davi é genuíno? Porque não sei se você se lembra. Depois de duas tentativas frustradas, Saul tentou matar duas vezes Davi. Ele está numa caverna e ele pega lá Saul de cócoras. Ele vai lá, corta a orla do manto, se afasta e lá de longe ele fala: eis aqui, meu irmão, a orla do teu manto. Se eu quisesse, eu poderia ter te matado. Olha a pureza de Davi. Olha como Davi entende que Deus se agrada de coração puro. Eu tenho certeza que é um pedido que vai agradar o coração de Deus.
E nós vamos orar bastante, falando, Deus, me ajuda a correr na contramão desse mundo, porque é loucura, isso eu sei, é muito contraditório. No mundo onde as pessoas estão como um trator passando umas em cima das outras, nós podemos falar, Deus, então nos dá um coração puro. Me ajuda a ser diferente nesse mundo, onde as pessoas querem o mal, onde as pessoas querem enganar. Me ajuda a ter um coração que te agrade. Amém? É uma oração corajosa, mas ela é verdadeira. Davi fala, Senhor, purifica o meu coração. E essa é a oração que nós vamos fazer já já. Olha o segundo pedido de Davi, é muito interessante. Verso 11, ele diz o seguinte, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O segundo pedido de Davi é a presença do Espírito Santo. E aqui é algo muito interessante. A presença do Espírito Santo ela é crucial para a vida do crente. Aliás, ela é central para o propósito das nossas vidas, sabia? Quando nós olhamos o livro de Atos e nós vemos todas as coisas que acontecem no livro de Atos, quem aqui não fica maravilhado? Começa a ler o livro de Atos, olha, você não passa, dá uma olhadinha, depois em casa você não passa 2 capítulos do seu milagre de poder. Não passa 2. Você começa a ler, sempre vai lá. Por quê? Porque ali o Espírito Santo está atuando poderosamente na igreja de Atos. A ação é tão genuína, é tão poderosa, que a cada pregação daqueles discípulos que antes eram covardes, que ficaram com medo, que não se apresentaram, que estavam escondidinhos, esses mesmos discípulos batizados pelo poder do Espírito Santo, no livro de Atos, a cada pregação de um é 3.000. Um prega 2.000, outro prega 3.000, outro prega 5.000. Você vê o poder do Espírito Santo tomando conta da igreja, o poder do Espírito Santo envolvendo a igreja. E muitas pessoas ignoram a presença do Espírito Santo e até o tornam secundário no ministério. Tem gente que ainda acredita piamente que é primeiro o Pai, depois Jesus, depois o Espírito Santo, como se eles tivessem uma espécie de hierarquia entre eles, são a mesma pessoa, com o mesmo poder e com a mesma essência, e acima de todas as coisas, com a mesma prioridade nos nossos corações. Se nós entendêssemos o que é a presença do Espírito Santo, nós buscávamos mais. Porque a disposição do nosso coração depende do Espírito Santo, o poder nas nossas vidas depende do Espírito Santo, o milagre nas nossas vidas depende do Espírito Santo, a mudança do nosso coração depende do Espírito Santo, o convencimento de outras pessoas por meio da sua e da minha vida depende do Espírito Santo. Por quê, queridos? Agora é o momento em que ele está atuando na igreja. Agora é o momento em que foi separado para a ação do Espírito Santo. Cabe a nós uma reflexão sobre o nosso relacionamento com Ele. Como é que está? Será que a gente já conversou com Ele hoje? Será que a gente já tocou no nome dEle hoje? É tão interessante que a Bíblia fala para nós não entristecermos o Espírito Santo. Para que a gente não acabe ofuscando ou não apagando a chama dEle dentro de nós. Então, que nós possamos fazer igual Davi. Olha só, é muito interessante. Sabe por quê? Qual que é a diferença entre Davi e Saul? Davi sempre temeu perder a presença do Espírito Santo. Quando você pega Saul, você vai perceber que Saul teme perder o reino. Saul tem medo de perder a coroa. Tanto é, se você dá uma olhadinha lá em 1 Samuel, capítulo 28, você vai perceber que quando o reino foi ameaçado, a primeira coisa que Saul foi fazer foi desobedecer os mandamentos, foi consultar a pitonisa, ele foi fazer um monte de coisa. Por quê? Porque o medo dele era perder o reino. Olha que interessante. Davi, o rei e o maior nome do reinado de Israel, não temia perder o reino. Sabe o que ele está falando aqui, Deus? Não ausente de mim o teu Santo Espírito com o meu pecado, com a minha falha. Ele poderia ter orado pelo reino, ele poderia ter orado pelas riquezas, pelas mulheres, sabe por que ele orou? Por Deus, não ausenta de mim o teu Santo Espírito. Eu acho que é uma oração que nós devemos fazer hoje também. Deus, não ausenta de mim o teu Santo Espírito.
por favor. E é uma coisa tão interessante que às vezes essa ausência nem é percebida. Você se lembra o que acontece lá no livro de Juízes com Sansão? Naquela brincadeira dele com Dalila, brincando, 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 chega um momento em que o versículo registra o seguinte, fala assim, e Sansão, não percebendo que o espírito havia se ausentado dele, fez a mesma brincadeira com os filisteus, quando Dalila falou, ei, Sansão, ó, os filisteus vêm aí! Só que ele já estava preso, o cabelo havia sido cortado. Ali não era o cabelo, era o vínculo, o pacto que ele tinha com Deus, a aliança que ele tinha com o Senhor. Mas a Bíblia deixa claro que ele nem percebeu que o Espírito Santo havia se ausentado. Que a gente possa fazer o contrário. Que se a gente entristecer, que se a gente sentir, ó, parece que o Espírito Santo não está atuando com tanto poder em mim quanto atuava. Hoje, então, é noite da gente orar. Fala, Deus, volta a me usar. Volta a me fazer tremer diante do Senhor. É algo que eu tenho pedido a Deus e tenho pedido mesmo, irmãos. Eu sei que as minhas esposas, às vezes, eu sei que eu era meio louco, não tem problema, confesso isso. Mas eu estou me lembrando agora de quantas madrugadas eu passei acordado buscando o Senhor. Quantas madrugadas fazendo pedido louco, falando, Senhor, que o Senhor possa usar até as células do meu corpo, eu quero te adorar com tudo. Eu me lembro que eu abria a Bíblia e começava a chorar só de abrir a Bíblia. Só que o tempo vai passando e a gente vai perdendo a acessibilidade para o Espírito Santo. Hoje é dia para a gente orar e falar, Senhor, eu quero a sua presença. Eu preciso da presença do Espírito Santo. Amém? Terceiro e último, para a gente correr e fazer um período de oração bem longo, a gente vai ter 40 minutos. Terceiro pedido de Davi, está lá, ó. A alegria da salvação e disposição. Olha o verso 12, acompanha comigo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ó, é interessante. Todas as vezes que se fala de salvação no Antigo Testamento, nem sempre tem a ver com salvação da alma. Em pelo menos 90% dos casos em que a palavra salvação ocorre no Antigo Testamento, ela tem a ver com salvação física, tá? Ela tem a ver com salvação física. Mas Davi, ele pede algo diferenciado. Ele fala assim, Deus, eu quero voltar a ter a alegria da salvação. E eu quero que você faça como eu fiz a hora que eu estava escrevendo o sermão. Que você pense, se você tiver que apanhar, apanhe junto comigo. Que eu tomei um tapa do Espírito Santo. Falei assim, qual foi a última vez que você se alegrou com a sua salvação? Aí desceu seco nessa lida. Quando Deus fala, a gente pensa de maneira diferenciada. Mas qual a última vez que nós nos alegramos por ser salvo? Qual foi a última vez que nós nos alegramos porque agora nós temos um status quo diferenciado? Em você há um selo do Espírito Santo que habita em você, que te selou, que te salvou, vai te levar para o céu e acima de todas as coisas. Que tem você como possessão. Você já se alegrou por ser posse do Espírito Santo de Deus? Às vezes a gente vai perdendo isso, nessa alegria de sermos diferenciados. Gente, eu cheguei um momento, por isso que eu estou falando que eu quero orar e eu sei que talvez hoje eu esteja pregando para mim. Mas eu cheguei um momento em que, às vezes, eu andava na rua, porque eu estudava na Fundação Santo André, eu ia olhando para o céu, me alegrando, parecia um bobo. De alegre e de feliz por saber que eu vou morar no céu e que eu fui salvo. Temos motivos para nos alegrar, de vias diferentes. Sabe por quê? Tem aquele negócio lá, aquele comercial da Tostines. Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Davi pede alegria, salvação, alegria da salvação e disposição. Eu não sei se nós deveríamos voltar a ter uma disposição maior porque nós somos salvos, ou porque nós somos salvos, nós temos que ter alegria e disposição. Mas as duas coisas estão juntas, eu entendo o pedido de Davi. Porque quando nós nos alegramos com a obra de Deus, nós nos dispomos. E quanto mais nós nos dispomos, mais nós desfrutamos da presença e da alegria do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar uma coisa para você, para a gente encerrar e começar a orar.
Às vezes, nós nem nos alegramos mais com a salvação do próximo. Quer ver uma coisa que dói? Eu estou falando isso porque eu já falei para mim mesmo que já doeu. Uma vez, eu não esqueço isso, novembro do ano passado, um ano já, eu falei, Deus, eu queria tanto ver minha família lá em Guaxupé salva, os minerados tudo salvo. Queria ver os mineiros comendo queijo e dando glória a Deus junto. Só que eu falei, Deus, eu queria tanto ver, eu queria tanto ver, eu queria tanto ver. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Você queria vê-lo salvo? Quantas noites você tem separado para orar por eles? É só. Pastor, o buraco é mais embaixo, não alivia não. Eu falei, é verdade, senhor, porque talvez eu tenha perdido a alegria de ver pessoas salvas. Talvez eu tenha perdido a alegria de entender que hoje eu vou para o céu e não vou pagar pedágio, porque quem pagou foi Cristo Jesus. Eu vou pedir para você ficar de pé agora, porque a gente vai fazer um período de oração agora.